falou muitas das vezes, né, da provocação da será que o Deus não evolui, né, uma coisa meio deuses americanos também, né? Será que a gente não vai surgindo novas divindades? Nós não temos um panteão, né, diferente nesse momento, né? Nós nos transformamos, tudo passa por transformação. E o que você acha da transformação da figura do palhaço? Né? Porque será que a figura do palhaço hoje, ela, já que você também traz isso, está trazendo isso um pouco também no seu livro, a figura do palhaço hoje, ela é a mesma figura do palhaço de ontem, e quando digo ontem eu não falo do dia exatamente de ontem, né? Mas do passado, né? Ou ela já carrega uma forma diferente, ela carrega algo diferente, né? Será que até a própria vestimenta dele já está diferente em alguns aspectos também, embora a gente também encontre palhaços, entre aspas, tradicionais. O que você percebe dessa evolução dessa figura do palhaço, que para o imaginário popular, né, pelo menos na nossa geração, é aquela figura que está no circo, né? E não necessariamente, quando a gente fala disso, talvez as gerações mais jovens não entrem tanto em contato assim. Será que ela tem uma figura nova que também converse com essas gerações mais jovens, como é o caso do seu filho especificamente, né? Cara, eu acho que o palhaço ele vai acumulando funções e vai acumulando figuras no decorrer da história. Se você pega o bobo da corte, aquele chapéu do bobo da corte com várias pontas, né? Que a gente vê inclusive na figura do louco, né, no tarô. É isso aí. Peraí, Robson. Vou só trazer, mostra de novo. Que é essa figura aí. Esse chapéu, ele é exatamente uma brincadeira com a coroa do rei. Ele está fazendo uma chacota, uma brincadeira, ele está imitando a coroa do rei. O palhaço, ele sempre esteve nesse papel, né, de ironizar o poder, de tirar o poder da seriedade central e fazer uma expansão, amplificar aquela verdade até o ponto que ela se torne ridícula, de tão óbvia que ela é. E hoje em dia ela ainda se faz presente de diversas maneiras. Talvez muitos palhaços hoje em dia não usem o nariz vermelho, como a gente conhece, né, hoje em dia do circo. Apesar de que o palhaço do circo também é uma amplificação da sociedade moderna, né? Ele brinca exatamente com a nossa vaidade. Então, nós tentamos sempre se vestir bem, né? se apresentar de uma forma mais socialmente aceita. O palhaço, ele ironiza exatamente isso. Então, ele está sempre com um terno maior, né, que ele ganhou de alguém. Ele tem sempre uma calça que mostra quais são os defeitos dele. Né? No meu caso, eu usava uma calça curta com meias na vertical, porque eu tenho a perna fina, então a perna parecia mais fina ainda. Né? Eu sempre tive barriga, então eu usava um colete que parecesse que ele estava apertado para mostrar que a barriga era maior. Né? Então eu expunha o meu, vou falar dos meus defeitos, ou as minhas características, o meu ridículo. Na minha época não era proibido falar meus defeitos, né? Hoje em dia isso já passa por um crivo social. Mas eu podia expor as minhas qualidades ou os meus defeitos, e expor isso para que as outras pessoas conseguissem olhar em mim o que às vezes elas não assumiam. Algumas pessoas fazem isso hoje em dia. Né? Tem um palhaço que eu gosto muito, que chama Léo Bassi, que é muito legal, cara. O cara, ele é um italiano, inclusive ele está proibido não sei se ainda está proibido, de se apresentar em alguns lugares da Itália. Né? Um dos espetáculos dele, ele entrava no palco vestido de papa. E ele tacava o terror em todo mundo, usando algumas linguagens da igreja. Né? Ele subia no palco, mandava fechar a porta do teatro, e aí ele entrava com um galão como se fosse gasolina, né? E aí ele jogava no palco um pouco, e aí ele colocava fogo, né? O fogo subia, só que a gasolina, na verdade, estava só no bico do galão. Aí ele jogava o bico do galão fora e passava no meio da plateia jogando água.
né? Ele causava um terror naquele pessoal, como se ele fosse colocar fogo em tudo, né? Exatamente aquilo que a gente estava falando agora, de como a igreja se comportou por muito tempo, colocando fogo nas pessoas que contradiziam ela, né? Então ele causava um incômodo em primeira pessoa, né? Durante o começo do Gran Hermano, do Big Brother, na Europa, se eu não me engano foi no Gran Hermano da Espanha, ele alugou uma casa do lado da onde aconteceu o Big Brother, ele subiu um andaime gigante, ele fazia transmissão pirata para tirar o poder da emissora, exatamente para causar um incômodo e um problema. Ele mandou instalar uma buzina náutica de navio. Toda vez que o programa entrava no ar, ele acionava a buzina para o som vazar e atrapalhar o microfone do Gran Hermano. Ele fez umas coisas meio malucas, sempre questionando o status de poder da sociedade. Então, muitos palhaços estão por aí fazendo esse papel ainda, de questionar o palhaço de hospital, que veste o jaleco para questionar o médico, para trazer o médico para a humanidade e se colocar no papel de poder que o médico às vezes defende, né? O médico tem uma grande vaidade, tem um grande ego, e o palhaço está lá para brincar exatamente com isso, né? Nesses 18 anos de hospital que eu fiquei, a gente às vezes encontrava alguns médicos no caminho e a gente perguntava: oi, tudo bem, né? Como que eu tô? Né? Exatamente, a gente falava assim, já que estamos encontrando os médicos agora, vou fazer uma consulta de graça, né? Então a gente brincava de tirar esse poder do médico e eu consultava o médico me consultava, a gente conversava em reuniões da diretoria do Hospital São Paulo, né? Foi um período muito bacana isso. Então o palhaço ele ainda é vivo, não necessariamente de nariz vermelho, mas ele está sempre dentro de algum ambiente, questionando, brincando, fazendo, vou chamar de chacota, mas às vezes não é desrespeitosa. Ela é só uma provocação. Ele é o lado cômico que ironiza a verdade. Ele é aquele que expõe, às vezes em si mesmo, a própria falha. Né? Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que eu brincava no começo, né? Faz mais de um ano já que eu estou aqui com vocês no Mayhem, e desde o começo eu brincava. Eu falava assim, eu estou aqui pela cota, eu sou o cotista do grupo. Né? Porque todo mundo praticava magia, que não sei o quê, coisas grandes, e eu falava, cara, eu sou do campo ainda, eu sou o pé de barro, né? E não tem nenhum praticante de bruxaria lá, né? Então eu sou o cara que entrou por cota. Então, assim, isso não é ruim. Eu falava com orgulho, brincando, não, eu sou o cotista do grupo. Era da mesma forma que eu brincava, eu sou o bruxo vira-lata, que o Tomo Sauskas chamava de caramela, tradição caramela, né? É exatamente isso. Todo mundo, numa época de muitas vaidades, onde todo mundo quer ter iniciações, diplomas na parede. Não, a bruxaria nunca foi diploma na parede. A bruxaria era andar com o pé na terra, era cheirar planta, era cavar com a mão, era mexer com a visceralidade do ser humano, mexer com aquilo que as outras pessoas não mexiam. Né? É nesse sentido que eu falava que a bruxaria é vira-lata. Ela não tem esse pudor da bruxaria de boutique. Né? Não tem essa perfumaria. Então, a minha provocação sempre foi muito próxima dessa provocação do palhaço. Né? Então, eu acho que o palhaço ainda está vivo, dentro, inclusive, da magia. E é só a gente prestar atenção que se alguma coisa está incomodando, pode ter alguma coisa incomodando de uma forma boa.